falar sobre o sistema nervoso. Nós aprendemos anteriormente sobre as células, sua definição, as atividades que elas realizam, os tipos de células, para podermos diferenciar. Estudamos sobre os níveis de organização, então células que formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, que formam o organismo, o corpo humano. Então hoje nós vamos falar sobre como esse organismo ele consegue ter essas atividades todas coordenadas. A partir de quais estruturas que as atividades do corpo humano, elas acontecem de forma integrada e de forma harmônica. Então, quando você vai andar de bicicleta, quando você vai estudar, você vai fazer alguma atividade, as atividades de memorizar, de aprender, aprender uma nova habilidade, como que isso acontece? Quais são as estruturas do nosso corpo que permitem que essas atividades aconteçam e que elas sejam executadas de forma íntegra e também de forma integrada e harmônica? Seres humanos, a coordenação das atividades que acontecem no organismo, ela é realizada por dois tipos de sistema, o sistema nervoso e o sistema endócrino. De maneira conjunta, eles reagem aos estímulos do ambiente e aos estímulos do próprio corpo e elaboram respostas adequadas para esses estímulos que eles recebem. Apesar de manterem esse funcionamento do corpo humano de forma conjunta, esses dois sistemas operam de forma diferente. Então, hoje nós vamos falar exclusivamente do sistema nervoso. Então, de maneira geral, o organismo recebe um estímulo. Então, esse estímulo pode ser um estímulo externo ou pode ser um estímulo interno, um sinal de que alguma coisa não está indo bem dentro do corpo. Quem recebe esses estímulos são os órgãos receptores. Um exemplo são os órgãos do sentido. Então, órgãos que possibilitam a visão, a audição, o tato, o paladar. O sistema nervoso central, que nós vamos falar dele também, ele recebe esses estímulos e processa todas essas informações. Além de processar essas informações, ele elabora uma resposta específica e adequada para cada um desses estímulos. Um exemplo. Quando você pega em uma panela que está muito quente. Então, quando você encosta nessa panela, os seus órgãos do sentido relacionados ao tato, eles percebem essa diferença de temperatura e enviam essa informação que vai para o seu sistema nervoso central. Então, lá é recebida a informação de que a panela está muito quente e é gerada uma resposta. Essa resposta vai ser uma ação motora que você vai ter que retirar a mão desse local que está muito quente para evitar um dano ao organismo. Então, parece uma atividade que demora muito tempo, receber essa informação, gerar uma resposta e essa resposta ser executada. Mas a realidade ela acontece muito rápido. Assim que você encosta a mão na panela, imediatamente você já tira. Então, nesse pequeno intervalo de tempo entre encostar a mão e retirar, tudo isso aconteceu. O estímulo foi enviado para o sistema nervoso central, foi elaborada uma resposta e essa resposta foi executada pelo organismo. Então, o sistema nervoso trabalha o tempo inteiro recebendo essas informações externas ou internas e elaborando respostas para ela, permitindo que o nosso organismo execute essas respostas. Para isso, o sistema nervoso tem células especializadas, que são os neurônios. Os neurônios são células muito especializadas, responsáveis por perceber os estímulos do ambiente e também do próprio corpo, interpretando essas informações e possibilitando que uma resposta seja gerada. Eles têm praticamente a mesma estrutura básica. Então, eles têm o corpo celular, que é essa região onde estão o núcleo, o citoplasma e as organelas, ou seja, a região que realiza o metabolismo celular desse tipo de célula. Os dendritos, que são prolongamentos do citoplasma, então estão ali saindo do corpo celular, e são as regiões que recebem os impulsos nervosos de outro neurônio e conduzem esses impulsos nervosos para o corpo celular.
e os axônios, que também são extensões do citoplasma, que estão em uma região oposta aos dendritos. Em vez de receber os impulsos elétricos de outro neurônio, eles enviam o impulso elétrico para outro neurônio. É muito importante que os neurônios eles façam a comunicação entre eles e eles se comuniquem também com os músculos e as glândulas do organismo, para garantir que as informações sejam recebidas e transmitidas de forma eficiente. A comunicação entre os neurônios ela envolve dois processos: os impulsos nervosos e a liberação de substâncias, que é a sinapse. Os impulsos nervosos, eles constituem a maneira pela qual os neurônios transmitem essas informações. São as únicas células que conseguem realizar esse tipo de processo. Então, como que acontece essa transmissão? O axônio de um neurônio transmite a informação para o dendrito de outro neurônio. Essa informação passa do dendrito para o axônio dentro do mesmo neurônio, atravessa essa célula, e aí, novamente, passa do axônio de um neurônio para o dendrito de outro. A liberação de substâncias, ela acontece através das sinapses, que são regiões entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro, em que essas células não se encostam. Então, nessa região sináptica, nessa fenda sináptica, onde não existe esse encontro entre as células, são liberadas substâncias chamadas de neurotransmissores. Esses neurotransmissores que realizam a transmissão da informação. Então, quando a gente fala do impulso nervoso que é passado do axônio de um neurônio para o dendrito de outro, esse impulso nervoso ele é passado não pelo encontro entre as células, mas pela região em que elas não se encontram, aonde são liberadas essas substâncias, os neurotransmissores, que fazem a transferência dessa informação. O sistema nervoso dos seres humanos, ele é organizado, então, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que tem algumas estruturas que nós vamos falar, e também pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos que vão percorrer todo o nosso organismo, incluindo também as terminações nervosas. Então, os estímulos do corpo e do ambiente, eles são percebidos, são recebidos pelos nervos e por eles são enviados até o sistema nervoso central, onde os neurônios se comunicam, elaboram uma resposta e devolvem essa resposta para o corpo. Como falamos agora há pouco, o sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo ele tem 3 estruturas fundamentais, que são o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. O cérebro ele corresponde à maior parte do encéfalo e é responsável por fazer a interpretação dessas informações que nós recebemos do ambiente e do nosso próprio organismo. Também é responsável pela linguagem falada e escrita, pelo raciocínio, pelos nossos movimentos voluntários, que são aqueles que nós queremos fazer, pela nossa aprendizagem, pela criatividade, pela memória, dentre outros. O tronco encefálico é a região que faz a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal, e ele é responsável pelas funções involuntárias do nosso organismo, que são aquelas que não dependem da nossa vontade, como o sono, regulação da pressão arterial, a respiração e o ritmo cardíaco. O cerebelo, ele possibilita a nossa aprendizagem motora, mantém a nossa postura e o nosso equilíbrio e regula os movimentos do nosso corpo. Além disso, ele é essencial para atividades motoras que exigem muita habilidade, como tocar um instrumento, desenhar, pintar, fazer alguma atividade manual. E, por fim, a medula espinhal, que está protegida pela nossa coluna vertebral, que é um cordão de tecido nervoso que é responsável por transmitir os impulsos nervosos entre o encéfalo e o resto do corpo, nos 2 sentidos. Então, leva as informações do corpo para o encéfalo e leva as informações do encéfalo para o resto do corpo. Então, podemos ver aqui perfeitamente a divisão do sistema nervoso entre sistema nervoso central, que nós acabamos de falar, que está dividido aí em encéfalo e medula espinhal, e sistema nervoso periférico. Observem que o sistema nervoso periférico ele tem mais uma divisão, que é entre sistema nervoso periférico autônomo e sistema nervoso periférico somático.
O sistema nervoso periférico somático é aquele que transmite as informações que vão determinar as ações voluntárias do nosso corpo, aquelas que dependem da nossa vontade. Então, esse sistema nervoso periférico somático é formado pelos nervos que levam as informações do encéfalo para o resto do corpo, ou seja, para os músculos esqueléticos, que são aqueles que nós controlamos com a nossa vontade, e também levam as informações dos órgãos do sentido para o encéfalo. Então, o sistema nervoso periférico somático faz essas duas vias, do encéfalo para os músculos esqueléticos, que nós controlamos, e dos órgãos do sentido, né, tato, olfato, paladar, visão, dentre outros, para o encéfalo, para o processamento dessas informações. O sistema nervoso periférico autônomo é aquele que comanda as funções involuntárias, que não dependem da nossa vontade, como batimento cardíaco, ritmo respiratório, digestão, excreção. E ele tem mais uma divisão, que é a divisão em sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, observem essa diferença. Enquanto o sistema nervoso periférico somático passa as informações voluntárias, informações que dependem da nossa vontade, o sistema nervoso periférico autônomo, ele comanda funções involuntárias, que não dependem da nossa vontade. Então, para finalizar, vamos ver essa divisão aí em sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, lembrem que como é uma divisão do sistema nervoso periférico autônomo, estamos falando de reações involuntárias, que não dependem da nossa vontade. Então, observem que o sistema nervoso simpático e o parasimpático, eles têm ações antagônicas. Enquanto um dilata a pupila, o outro contrai. Enquanto um inibe a salivação, o outro estimula. Enquanto um acelera o batimento cardíaco, o outro reduz. Enquanto um relaxa a bexiga, o outro contrai. Então, isso daí está muito relacionado aos nossos instintos. Então, estamos preparados a todo momento para fugir, para atacar, porque o nosso organismo ainda é muito primitivo. Então, ele ainda acha, né, ele ainda tem essa necessidade de preparar o nosso corpo para uma situação que nós já vivemos há milhares de anos atrás. Então, uma forma de exemplificar é quando você toma um susto. Então, quando você leva um susto, a sua pupila dilata para que você enxergue melhor, os seus brônquios ficam relaxados para que você consiga absorver mais oxigênio, seus batimentos cardíacos aceleram para mandar mais sangue e, consequentemente, mais oxigênio para os músculos, a sua bexiga relaxa, então você pode, né, ter uma perda de urina. E aí, quando esse susto passa, né, a intenção do susto aí é te preparar para uma situação de perigo, para que você esteja o mais preparado possível. Quando o susto passa, entra em ação o sistema nervoso parasimpático, colocando tudo no lugar, né? A sua pupila contrai, volta para o tamanho normal, os seus brônquios contraem também, seus batimentos cardíacos diminuem, a sua bexiga volta a contrair, né? A atividade do intestino e do estômago voltam a acontecer. Então, reorganizando as suas ações involuntárias. Então, finalizamos a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar nos nossos horários de aula ou de monitoria. Por hoje é só.